Olá, gente. A gente vai aprender aqui como resolver as EDOs, eventualmente EDOs que não saem pelas técnicas que vocês aprenderam lá no curso de EDO, e pode ser que saia também, né? Aqui por série de potências. Então, a resolução dessas EDOs usando série de potências. Para fazer isso, eu vou pegar uma EDO que já é conhecida de vocês sabem resolver essa EDO sem a necessidade de usar a série de potências, e aí a gente vai resolver com o método que vocês conhecem e depois a gente vai resolver por série de potências só para poder comparar a solução e ver que é a mesma coisa. Então, eu peguei aqui uma EDO, olha, de primeira ordem, né? Linear de primeira ordem, né, gente? E aí ela pode ser resolvida. Dá para sair por fator integrante aqui, dá para sair por separação de variáveis, ou ainda você consegue resolver só pelo fato de ver que o que você está procurando é uma função cuja derivada dela é ela mesma. Então, a gente sabe que essa função é a função exponencial. Então, nós temos que a solução dessa EDO é CE elevado a x, que vocês viram lá no curso de EDO. Como é que sairia isso por série de potências? Então, nós vamos ter que chegar na mesma solução usando série de potências. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar como candidata a solução uma série de potências. Então, eu vou considerar y de x igual ao somatório de Cn x elevado a n, com n variando de zero até infinito. Essa é a minha candidata. E aí, o que nós aprendemos? A partir do momento que nós temos a candidata, a gente vai derivar e substituir na EDO. A gente aprendeu já a derivar séries. Então, eu vou fazer a derivada aqui. Nós vimos que a derivada é só derivar normalmente n, Cn, xn menos 1, com n variando de 1 até infinito. Foi isso que nós vimos. Então, dado que eu tenho a candidata, derivo, agora substituo na EDO. Substituindo na EDO, vai ficar o seguinte: somatório de n, Cn, x elevado a n menos 1, menos o y que está aqui, né? Então, menos somatório de Cn x elevado a n, com n variando de zero até infinito. Isso é igual a zero. Substituir na EDO. Agora a gente vai trabalhar com essa igualdade de modo a encontrar o Cn. Isso que é desconhecido para a gente. O x é o x que está variando aqui do y, né? O n está variando aqui no somatório. Então, o que é desconhecido para a gente aqui são as constantes. É isso que a gente tem que achar. Encontrando as constantes, a gente vem, substitui aqui e encontra a solução em série de potências. Bom, como que nós vamos fazer isso? Aqui, olha, seria bom ficar tudo x elevado a n para a gente colocar o x elevado a n em evidência. Então, o que a gente vai fazer aqui é um deslocamento de índice, que a gente chama. Eu vou substituir o n de tal forma que aqui fique x elevado a n. Então, para isso acontecer, tem que cortar o menos 1. Logo, eu vou substituir o n por n mais 1. E aí, todo lugar que tiver n, vai ficar n mais 1. A gente está fazendo um deslocamento de índice. Então, vamos fazer desse jeito aqui. Vou colocar de outra cor. Aqui, ó. No lugar desse n, nós vamos colocar n mais 1. Aqui também, olha. Todo lugar que tem n, nós vamos colocar n mais 1. Tá certo?
E aí vai ficar assim. Somatório. Bom, se aqui é n mais 1, então o n vai começar do zero, né? E daí joga 1 para cá, então vai ficar de zero até infinito. Aqui vai ficar n mais 1, cn mais 1, x elevado a n, menos somatório de cn x elevado a n, com n variando de zero até infinito. Isso é igual a zero. Pronto, consegui deixar tudo xn. Aqui fica como exercício para vocês. Vocês podem abrir essa série com n variando de 1, só com o n aqui, e abre e vê quais são as parcelas. Depois vocês abrem essa daqui, também para o n começando do zero, para vocês verem que vão ser a mesma série. Eu só escrevi de um jeito diferente, mas a série é a mesma. Eu só fiz um deslocamento de índice. Então, agora que a gente tem o xn, vou colocar o xn. E está todo mundo começando do zero, né? Muito bom. Aí a gente vai juntar tudo num somatório só. Então, vai ficar n variando de zero até infinito. Vou colocar o xn em evidência. N mais 1, Cn mais 1, menos Cn, tudo isso que multiplica xn igual a zero. Só lembrando aqui que esse zero aqui não é um zero, né? Na verdade é o zero mais 0x mais 0x quadrado e assim por diante. A gente está igualando dois somatórios. É que esse aqui é o somatório de zeros, então ele fica desse jeito. E aí, para comparar isso, o que, que a gente tem que fazer? O que acompanha o x elevado a zero tem que ser o que acompanha o x elevado a zero aqui, que é zero. O que acompanha o x elevado a 1 tem que ser igual ao que acompanha o x elevado a 1 aqui, que é zero. E assim por diante. Então, dessa igualdade, nós temos que n mais 1, que multiplica cn mais 1 menos cn, tem que ser zero. Isso para todo n, aqui, ó, a partir do zero. Então, para n maior ou igual do que zero. Nós temos essa igualdade. E é dessa igualdade que a gente vai encontrar os CNs. Na verdade, a gente encontra uma fórmula de recorrência e pela fórmula de recorrência a gente encontra o padrão para o CN. Então, nós chegamos na igualdade n mais 1, Cn mais 1 menos Cn igual a zero. N mais 1, Cn mais 1 menos Cn igual a zero. Exato. Para n maior ou igual do que zero. Daqui, nós podemos escrever que Cn mais 1 é igual a Cn sobre n mais 1, para n maior ou igual do que zero. E essa daqui a gente chama de fórmula de recorrência. Isso aqui, olha, nós chamamos de fórmula de recorrência. Então, a partir dessa fórmula, nós vamos encontrar um padrão para o CN. Bom, o N é a partir do zero que vale essa igualdade, né? Então, a gente vai começar do zero. Para n igual a zero, o que, que nós temos? Vamos substituir aqui. Para n igual a zero, nós temos que C1 é igual a C0 sobre 1. Então, C1 é igual a C0. Para n igual a 1, nós temos que C2 é igual a C1 sobre 2, que é a mesma coisa, C1 é C0, então é C0 sobre 2.
Para n igual a 2, vamos fazer um tanto aqui para a gente chegar ao padrão. Nós temos que C3 é igual a C2 sobre 3, que é a mesma coisa aqui, ó, C2, tá vendo? Por isso que é recorrência, a gente recorre ao anterior. Então, o C2 é C0 sobre 3 vezes 2. N igual a 2, vamos fazer mais um. N igual a 3, o que nós temos? C4 é igual a C3 sobre 4, que é igual, o C3 é C0, aí o 4 que está aqui, vezes 3 vezes 2. Então, já deu para a gente entender o que está acontecendo aqui, olha. O C0 é uma... Todas as constantes dependem desse C0, né? E o denominador, ele está acompanhando o índice. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Só que daí ele vai decrescendo. Então, a gente tem aqui um fatorial, né? 2 fatorial, 2, 3 fatorial, 3. Tá vendo? Olha, 4 fatorial, 4. Então, nós temos aqui, a gente sempre vai tentar fazer a relação com o índice, para poder tirar em função do n. Logo, nós podemos dizer aqui, nós podemos encontrar um padrão aqui para esse Cn, que seria, aqui, gente, olha, eu tenho que fazer, tem que tomar cuidado com isso, viu? Porque não é para esse N que a gente tem que achar, a gente tem que achar o padrão para o Cn. O N foi para achar da fórmula de recorrência que começava do zero. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou trabalhar somente com as constantes aqui, C1, C2, C3. Então, olha, está começando do C1, tá vendo? Tem que tomar cuidado com isso daqui. Nós temos, então, aqui, olha, essas constantes é o que nós queremos encontrar aqui, ó, o padrão para essas constantes aqui. Como é que ficaria isso? Então, é Cn, vou até deixar em vermelho, olha, Cn é igual C0 sobre, aí qual que é a relação com o índice, né, que nós temos? Olha, aqui embaixo pode ser 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, então n fatorial. Esse é o Cn. Só que isso vale somente para o n maior ou igual que 1, tá vendo? Ó, o C, ele começa do índice 1, e aqui embaixo é 1 fatorial, começa do índice 2, aqui embaixo é 2 fatorial. Então, isso aqui é para n maior ou igual do que 1, tá? Não é para n maior ou igual do que 0. Para n maior ou igual do que 0 é a fórmula de recorrência. Tem que tomar cuidado com isso daqui, que eu sei que pela minha experiência vocês costumam confundir. Então, aqui é para n maior ou igual que 1. Muito bem, encontramos um padrão para o Cn. Aí nós vamos voltar lá na candidata e substituir o Cn. Então, o que nós tínhamos na candidata? A candidata era o somatório de Cn x elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Só que nós temos o padrão para o Cn a partir do 1. Foi o que nós vimos ali na tela anterior. Então, eu vou tirar o termo para n igual a 0. Para n igual a 0 é C0 x elevado a 0, né, que dá C0. Vou só tirar do somatório e deixar o somatório aqui a partir do 1, para eu poder substituir o Cn. Cn xn. Isso vai dar C0 mais somatório, aí o Cn deu C0 sobre n fatorial e o x elevado a n. N variando de 1 até infinito. Certo? Aí aqui, se vocês deixassem assim, estaria correta a solução, mas eu quero mostrar que é igual à exponencial que nós achamos lá pelo método que vocês aprenderam no curso de EDO. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos ver se dá para colocar
esse C0 aqui dentro, começando do zero. Olha, se o n for zero, dá C0 sobre 0 fatorial, que é C0, vezes x elevado a zero, que é 1. Então, dá C0 se o n começar do zero. Logo, eu posso escrever esse somatório como sendo C0, que multiplica x elevado a n sobre n fatorial, com o n variando de zero até infinito, que é a mesma coisa que C0 somatório de x elevado a n sobre n fatorial, com n variando de zero até infinito, que nós mostramos que justamente é a função exponencial, né? Essa série aqui de potências é a série que representa a função exponencial. Nós mostramos isso já. Então, nós temos que isso daqui é a mesma coisa que C0 é elevado a x, que foi a solução que nós encontramos já no início do problema, aqui, uma constante vezes e elevado a x. Então, só para mostrar, assim, pegando um exemplo muito simples, como é que a gente vai trabalhando, como é que a gente vai construindo essa solução em série de potências. Aqui nós teríamos que ver a convergência dessa série, né? Nós já vimos que ela converge para todo x aqui, ela tinha intervalo de convergência reais e o raio de convergência infinito. Nós fizemos isso já. Então, a gente conseguiu aqui resolver uma EDO por série de potências, pelo método tradicional, por série de potências e poder comparar essas soluções. Vamos fazer mais um também que a gente conhece, que a gente sabe fazer, sabe quem é a solução, pelos métodos aprendidos no curso de EDO e fazer a comparação com série de potências, para a gente ir pegando o jeito de como que trabalha com essas séries. Então, vamos pegar aqui um segundo exemplo. Vamos pegar agora de segunda ordem. Y duas linhas mais y igual a zero. Essa daqui também a gente sabe resolver lá pelo curso de EDO, né? Olha, segunda ordem, coeficientes constantes, homogênea, a candidata seria exponencial e a gente resolve pela equação característica. E a equação característica, no caso aqui, vocês têm que lembrar isso lá de EDO, r quadrado mais 1 igual a zero. E daqui nós temos que r é mais ou menos i. Então, nós temos raízes complexas. Para raízes complexas, a solução dava e elevado a 0x, que é a parte real aqui, que multiplica C1 cosseno x mais C2 seno x. Essa é a solução. O e elevado a 0x dá 1, então ficaria C1 cosseno x mais C2 seno x, combinação linear lá das soluções LI. Então, nós temos a solução pela equação característica, a gente sabe resolver. Agora, vamos ver como é que fica por série de potências. Então, de novo, eu vou pegar a candidata, né? Se eu quero resolver por série de potências, a minha candidata sempre vai ser uma série desse tipo, Cn x elevado a n, com n variando de zero até infinito. E aí nós vamos fazer a mesma coisa, derivar, no caso aqui eu tenho que derivar duas vezes e substituir. Então, eu vou derivar uma vez, vai dar n cn xn menos 1, com n variando de 1 até infinito, e derivo de novo. A segunda derivada vai dar n menos 1, isso, n menos 1 vezes n, cn, vezes n, cn, x, n menos 2, com n
variando de 2 até infinito, segunda derivada. Aí substitui na EDO. Substituindo na EDO, nós temos... Esse é o jeitão de fazer, tá, gente? O que dá trabalho aqui é encontrar o padrão para CNs. Isso que vocês vão ver que dá um trabalhinho. N menos 2 com N variando de 2 até infinito. Essa era a segunda derivada, né? Aí como que eu fiz? Y duas linhas mais Y. Então, mais somatório de Cn, Xn com N variando de 0 até infinito. Isso é igual a zero, tá? Substituir na EDO. Aí a gente vai fazer a mesma história que nós fizemos lá no outro exemplo. Eu vou fazer o deslocamento de índice para deixar tudo xn e depois colocar o xn em evidência, achar a fórmula de recorrência. Então a gente vai fazer o deslocamento de índice aqui. Vai ficar assim. Aqui eu preciso do n mais 2, olha, para ficar xn. Então todo lugar que tiver n, nós vamos colocar n mais 2. Todo lugar, tá? Aqui, n mais 2, aqui, porque a gente está deslocando o índice, né? Então, todo lugar que tiver o índice, ele tem que ser deslocado, n mais 2. Fazendo isso, nós vamos obter somatório, aqui vai ficar n mais 2 menos 1, que é n mais 1, vezes n mais 2, vezes Cn mais 2, vezes x elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Mas aqui só copiar. Não tenho que fazer aqui por enquanto. Ótimo. Aí nós vamos agora colocar, juntar tudo no somatório só, todo mundo começa do zero, ótimo, e coloca o xn em evidência. Então vai ficar assim, somatório com n variando de 0 até infinito. Aí nós temos n mais 1, n mais 2, Cn mais 2, mais Cn, x elevado a n, igual a zero. Lembrando que esse zero é 0 mais 0x mais 0x quadrado e assim por diante. Então, compara os somatórios, nós temos que n mais 1, que multiplica n mais 2, Cn mais 2, mais Cn é zero. E daqui nós temos que Cn mais 2 é igual a menos Cn sobre n mais 1, n mais 2. Essa daqui é a nossa fórmula de recorrência, a que vale a partir do zero. Então, é isso daqui para n maior ou igual que zero. Essa é a fórmula de recorrência. A partir da fórmula de recorrência, nós vamos encontrar um padrão para o Cn. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar ela aqui de novo, para a gente não ter que ficar voltando. Cn mais 2 é igual a menos Cn sobre n mais 2, que multiplica n mais 1. Isso para n maior ou igual do que zero. Nós vamos fazer aqui, a partir do zero, então. Para n igual a zero, o que, que nós temos? Vai ficar aqui C2
é igual a menos C0. Aqui vai dar 2 vezes 1, né, gente? Para n, vamos fazer os pares e os ímpares separados. Então, vamos botar aqui n igual a 1. Nós temos C3 é igual n igual a 1 menos C1 sobre 3 vezes 2, né? Tem que ficar fazendo essas continhas. Aí, n igual a 2, até a gente conseguir enxergar um padrão. Por isso que eu falei que isso é que é o que dá um trabalhinho. Então, o 2 vai dar aqui C4. C4 vai ser menos C2 sobre 4 vezes 3, que vai dar. Aí eu vou recorrer a de cima, vai ficar C0 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. N igual a 3. A gente tem C5. C5 vai ser menos C3 sobre 5 vezes 4, que vai dar, menos com menos vai dar mais, né? Fica C1 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vou fazer mais uns 2. N igual a 4 dá C6. C6 vai ser menos C4 sobre 6 vezes 5, que é igual. C4 vai ser menos C0 sobre 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui n igual a 5. N igual a 5 vai dar C7, né? O C7 é n igual a 5 dá menos C5 sobre 7 vezes 6, que é igual a menos C1 sobre 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Já deu para entender o que acontece, né, gente? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou me preocupar com o C índice, não com o N. Eu tenho que achar um padrão para o C. Então, eu vou até riscar aqui, ó, para não haver confusão. É isso daqui que eu estou procurando o padrão, tá? Eu separei os pares dos ímpares. Depois a gente vai ver. Como ela é de segunda ordem, tem duas soluções LI, aí você consegue garantir essas duas soluções, se o ponto for um ponto ordinário. Tem um teorema lá na frente que a gente vai ver. Por enquanto, aqui a gente está aprendendo a lidar com as EDOs, até pegando EDOs que a gente já conhece, né? Nem estou pegando EDO muito diferente. Então, aqui, vamos encontrar um padrão. Olha, eu tenho C índice par. Então, vamos botar assim, C2N é igual. Aí nós temos uma variação de sinal, negativo, positivo, negativo. Vou representar isso com o menos 1 elevado a n. Depois a gente ajusta o n se precisar. Vezes o C0 sobre... Aí vamos ver a relação com o índice no caso do denominador, né? Em cima é sempre C0, menos 1 elevado a n, C0. E o que, que nós temos? Índice 2, 2 fatorial. Índice 4, 4 fatorial. Índice 6, 6 fatorial. Então, seria, como eu coloquei C2N, então o índice é 2N. Aqui embaixo vai ficar 2N fatorial. Tá vendo? Índice, índice fatorial. Aqui. Índice 2, 2 fatorial. Índice 4, 4 fatorial. Encontramos um padrão para os pares. Agora vamos ver para os ímpares. Ficaria C
2n mais 1, que é igual, também oscila o sinal, então menos 1 elevado a n, C1 sobre, vamos ver o que acontece com o índice também, ó, 3, 3 fatorial, 5, 5 fatorial, 7, 7 fatorial. O índice aqui é 2n mais 1, então vai ficar 2n mais 1 fatorial. Vamos ver a partir de que n que isso vale, né? Olha, começa do C2, então o n teria que ser 1, tá vendo? Para começar aqui do C2. E aqui, se for 1, dá negativo, tá certo? Depois, se for 2, vai dar positivo, ok. E aqui, se for 1, vai dar 2 fatorial, depois, se for 2, 4 fatorial e assim por diante. Então, n maior ou igual que 1. Aqui é a mesma coisa, tá? Começa do C3 e assim por diante. Com isso, nós encontramos um padrão para o C. C índice, né? C índice I, C índice N. Vamos então agora substituir na solução, na nossa candidata. A nossa candidata era y de x igual a somatório de Cn xn. Essa era a candidata. O que nós achamos aqui? Nós achamos um padrão para os índices pares, para os índices pares e um padrão para os índices ímpares. Então, eu vou separar os pares dos ímpares da seguinte forma. Olha como que não faz diferença. Eu posso escrever isso assim, ó. C2n x elevado a 2n. Né? Aqui eu estou só separando os pares dos ímpares. Mais C2n mais 1, x 2n mais 1, com n variando de 0 até infinito. E aqui, além disso, nós encontramos o padrão para C2n e C2n mais 1 para n maior ou igual que 1. Então, eu vou tirar o primeiro elemento, que é para n igual a 0. Para n igual a 0, vai dar C0, e aí o resto eu deixo a partir do 1, x2n, com n variando de 1 até infinito. E aqui também eu vou tirar o termo para n igual a 0, que vai dar C1 x, né, gente? Quando n for 0, aqui dá x elevado a 1. Então, C1x mais somatório de C2n mais 1, x elevado a 2n mais 1, com n variando de 1 até infinito. Olha, eu estou deixando de um jeito que eu possa substituir as constantes que eu encontrei. O que nós achamos que era o C2n? Menos 1 elevado a n, C0. Então, isso aqui é menos 1 elevado a n, C0, sobre 2n fatorial. Vou botar assim, 2n fatorial, x elevado a 2n. Isso. Depois, aqui eu vou só copiar. Também vou substituir aqui. Somatório. Aqui era menos 1 elevado a n, C1 sobre 2n mais 1 fatorial. X elevado a 2n mais 1, com n variando de 1 até infinito. Vamos ver se a gente consegue botar esse C0 para dentro desse somatório e esse C1x também para dentro desse somatório. Só para a gente voltar na solução que nós encontramos usando a equação característica, para a gente ver que é igual. Então, a gente pode fazer, vamos ver se dá aqui, né? Ó, se o n for 0, aqui vai ficar 1,
aqui vai dar zero fatorial, aqui vai dar x elevado, dá C0. Então, a gente pode começar do n igual a zero aqui, que dá o C0, pode jogar aqui para dentro. Então, ficaria assim. Somatório de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n sobre 2n fatorial vezes o C0, né? Aí o C0 eu posso colocar em evidência. Então, vou botar o C0 aqui, com n variando de 0 até infinito. Mais, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha. Se o n for 0, aqui fica positivo, aqui vai dar x, então fica C1x sobre 1 fatorial, que é C1x. Então, eu posso jogar para dentro do somatório. Ficaria, vamos botar assim, C1, que a gente coloca em evidência, somatório de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial, com n variando de 0 até infinito. Essa seria a solução da EDO em série de potências. E o que a gente observa aqui? Essa série era a série que representava a função cosseno de x, né? Cosseno de x. E essa daqui era a que representava a função seno de x. Então, na verdade, o que nós encontramos foi y de x igual a C0 cosseno x mais C1 seno x, que é a solução que nós tínhamos encontrado usando equação característica. Então, só fiz assim 2 exemplos para mostrar para vocês como trabalhar com essa série de potências para resolver as EDOs. No próximo vídeo, a gente vai ver quando que isso é possível, né? Porque daí essas séries elas têm que convergir, a gente tem que garantir essa convergência, a gente tem que garantir em torno de que ponto que isso vale, a gente tem que fazer umas garantias. Então, a gente vai definir o que vem a ser um ponto ordinário, um ponto singular, e o teorema do ponto ordinário que vai nos garantir um raio mínimo de convergência dessas séries de potência que a gente vai achar como solução das EDOs, em torno desse ponto ordinário.